Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. De uma pergunta inocente, nasce uma profissão de fé, tão sintética, mas tão eficaz. Tu és o Cristo. A pergunta de Jesus parecia inocente, mas consegue retirar do coração de Pedro, esta profissão de fé tão forte. Às vezes, nós temos as nossas manifestações de fé que são tão longas, Nós fazemos muitas orações, mas muitas vezes tão mecânicas, tão complexas, tão desconectadas da nossa vida, Repetimos frases que nem conectamos o nosso coração com elas, E esta resposta tão sintética de Pedro nos ensina muito. Às vezes, as coisas mais simples são as mais profundas. Às vezes, nós precisamos um pouco mais de simplicidade, na nossa forma de manifestar a nossa fé. Não é uma crítica contra nenhuma manifestação de fé de nenhum tipo, mas que ela nunca seja mecânica, que ela nunca seja separada da nossa vida, porque o Verbo Divino se fez carne. Algumas manifestações de fé nasceram da mediação de alguém ou alguma situação e são tão fortes que nos revelam a pessoa de Jesus. Certamente na vida de Pedro existiu o seu irmão que apresentou Jesus a ele. Na nossa vida também, a pessoa de Jesus talvez foi descoberta pelo nosso coração através da mediação de alguém. E isso foi tão marcante que até hoje nós conseguimos ter memória desse fato. Não basta fazer a própria profissão de fé para dizer que eu pertenço a Cristo. Jesus mesmo deu, logo após a profissão de Pedro, o complemento daquilo que é a vida de um discípulo. Sofrer, ser rejeitado, morto e ressuscitado. Existe um complemento, Muitas vezes nós esquecemos dessa parte. Dizer tu és o Cristo, o Filho de Deus, comporta também dizer que ele foi morto, ressuscitado, sofreu e padeceu. E nós também somos chamados a fazer esse mesmo itinerário. A lógica mundana nos lábios de Pedro demonstra a nossa incapacidade de aceitar a cruz. Longe disso, Senhor, que isso nunca te aconteça. Se amar é dar a vida, esta é a lógica de Jesus. A lógica totalmente contrária à lógica do mundo, que quer poupar os esforços, que quer poupar a própria vida. Por isso que Jesus precisou exorcizar o coração de Pedro contra Satanás, que quer se apoderar da vida dos filhos de Deus. Jesus precisou expulsar do coração de Pedro aquela mentalidade diabólica de rejeitar os sofrimentos, as tribulações e as lutas como parte também de um caminho de santificação e de salvação. Acolhamos o Senhor nesse dia de hoje, acolhamos a sua palavra e peçamos que Ele também exorcize os nossos corações para que a nossa profissão de fé, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, também se complemente nas dores e nos sofrimentos da nossa vida presente. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.